Olá, sejam bem-vindos a um educacional sobre o Onda Trend, nosso primeiro indicador que vai ser colocado à disposição de todo o trader no Brasil e no mundo, porque a gente tem a pretensão de reduzir o seu esforço na leitura. Esse indicador foi feito com muito carinho para tirar alguns dores, vamos dizer assim, do trader e proporcionar a ele um trade mais seguro. Mas antes de mais nada, queria me apresentar e falar um pouquinho de mim antes de começar a falar sobre esse indicador. Não vou demorar muito não, vou falar um pouquinho quem sou eu, para a gente ter aí, claro, com quem vocês estão lidando, né? Então, meu nome é Jefferson Ladeia, sou brasileiro, natural de Umuarama, sou analista, projetista, programador, segui carreira durante mais de 20 anos no setor privado, trabalhando com desenvolvimento dentro de empresas multinacionais. Tenho aí de carteira registrada, nessa mesma área, mais de 30 anos e desenvolvi muita coisa voltada à estatística e à gestão de conhecimento e muita coisa lidando com exatamente essa questão de se pontuar e gerar-se indicadores variáveis, ou seja, informação que apoia a decisão. Então, durante esse período, desenvolvi muita coisa dentro dessas empresas e comecei a atuar no mercado financeiro e migrei totalmente para o mercado financeiro em 2018. Mas já conheço o mercado financeiro aí há um bom tempo e tem aí o meu currículo, vocês podem olhar aí, tá tranquilo. Fui aluno, fui professor, desenvolvi muita coisa relacionada a ondas de Elliott, estudei muita coisa sobre ondas de Elliott. Base do que a gente vai discutir aqui é essa minha experiência com ondas de Elliott. Sou proprietário do Onda Traders, ou seja, CEO e sócio desse projeto maravilhoso de educação continuada. A ideia principal deste modelo de treinamento, de informação, é reforçar e facilitar a vida do trader, formar traders. Mas formar traders não é simplesmente informá-los, e sim forjá-los. A gente fala muito sobre isso porque a gente não tem medo de trabalho. Aliás, nosso lema é nada resiste ao trabalho. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse indicador. E não quero ser muito demorado não, fazer algumas explicaçõezinhas aqui, tirar um pouquinho da mente de vocês achando que isso aqui vai ser um santo grau, vai resolver a vida de muita gente. Não, não é por aí. Mas a gente vai tentar fazer um bom esforço para isso. Primeiro vamos falar da pauta dessa aula, bem simples, A gente vai falar aqui dentro sobre o que é o Onda Trend, qual é o problema que ele visa resolver, o contexto e o conceito no primeiro tópico. E a gente vai falar por que ter um indicador técnico, Muita gente aí fala que, putz, para que eu tenho que ter algo assim? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso para que a gente tenha uma noção do potencial quando você sabe o que você está usando. A gente vai falar do gráfico sem nenhum contexto, uma análise com um indicador colocado no gráfico sem nenhum contexto, para que a gente comece a abrir a mente de como ele funciona. A gente vai falar um pouquinho sobre a análise do gráfico do ponto de vista contextual, ou seja, a janela na qual ele se enquadra, a janela na qual ele vai forjar a sua operação, vai desenhar a sua operação. Porque a partir do momento que você tem o gráfico sozinho, o contexto, você vai conseguir olhar para esse mercado e desenhar aí as suas operações. Vamos falar um pouquinho de estratégias, não quero demorar muito tempo nisso, vou falar de algumas ideias. Na verdade, eu vou inserir essas informações no meio das análises que quando a gente estiver falando de janela operacional, vocês já vão brotar algumas coisas aí bem legais. Vou dar alguns exemplos de como esse indicador pode potencializar a vida de vocês, e concluir exatamente aí como ele vai ser oferecido para o mercado. De forma muito simples e sucinta, a gente não quer em nenhum momento aí não é nosso foco principal, nosso foco é formação,
mas a gente percebe que precisa sim limpar a leitura. Tem muita coisa aí sendo feita que acaba bagunçando um pouco a leitura do mercado financeiro, para quem precisa operar realmente buscando seguir os movimentos, né? Saibam, né, claramente que a gente sempre fala aqui que nós somos seguidores de tendência, nós não somos formadores de preço. O trader precisa entender isso. Se ele acredita que ele é um formador de preço, então ele tem muito dinheiro para operar. É uma outra realidade. Mas isso a gente vai conversar um pouquinho agora. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito e de como a gente olha esse mercado. Então vamos lá. Vamos nos colocar aqui no lugar certo, né? Bom, primeiramente, né, qual é o problema que a gente sempre tem se defrontado aí no mercado financeiro? Traders inexperientes, professores que informam e tendem a deixar o trader com pouco ou nenhum acompanhamento. Isso é uma realidade. Não é a maioria, graças a Deus, né? Mas é uma realidade de fazer pena nessas pessoas. Mas a gente tem que entender que isso faz parte de qualquer negócio, né? Existem aqueles que vêm e aqueles que vão, e a gente veio para ficar. Então vamos falar um pouquinho de como a gente vê o problema. Então o trader, ele é inexperiente. Então, qual é o principal medo do trader? É saber onde ele vai entrar, saber onde ele vai sair e ter claro para ele por que ele tem que fazer aquele movimento. Ou seja, praticamente tudo, né? O medo dele entrar atrasado, o medo dele entrar antecipado, o medo dele olhar para o mercado de uma forma muito pueril e tentar entrar em qualquer momento. Isso não dá, isso vai quebrar em médio e longo prazo e não adianta você discutir com preço, brigar em dia de fúria. Então, o problema é aonde entrar. Dentro desse problema, a gente tem que entender o seguinte: qual é o contexto na qual se encaixa o que você quer fazer. E a gente vai falar um pouquinho do conceito do indicador logo em seguida aí. Vamos colocar aqui, vou aproveitar aqui algumas ferramentas que eu tenho, né, para a gente colocar e literalmente utilizar o gráfico aqui ao vivo para vocês. Vamos desenhar um pouquinho. Então, qual é o princípio das dores do trader? O princípio das dores do trader é exatamente olhar para um movimento que sobe e ele não sabe por que subiu, que corrige e ele não sabe até quando vai corrigir. E o que eu faço a partir desse momento? Da mesma forma, um movimento que cai, ele não sabe até quando vai cair. Ele corrige e ele não sabe o quanto vai corrigir. Então, nós temos duas situações aqui bem claras, né? O mercado sobe e ele não sabe o que fazer com isso. O mercado, aí a partir desse momento, começa também a cair e ele não sabe o que fazer com isso. E ele entra no meio do nada. Ele entra em situações de rompimento de um pivô, de mercado que disparou, ele entrou no disparo. É pueril, né? Às vezes desatenção, medo, momento, né? Existe sempre o momento da operação. Se você não prestar atenção nisso, você vai quebrar. Ou no máximo, você não vai ter o resultado que você gostaria de ter. Então, eu olho para esse movimento aqui, isso é chamado de pivô, tá? Se vocês não conhecem, pivô, aí ó, estou te apresentando aí aos nossos alunos, né? Este é um pivô, tanto de alta, né? De alta, eu estou com a câmera invertida, né? De alta e de baixa. Então, esse movimento é um movimento que quem trouxe para nós e começou a falar sobre isso foi Charles Down. Charles Down fala que todo mercado ele se move em tendência. Então, ele precisa
ser impulsionado e corrigido, impulsionado e corrigido. Então, o Onda Trend, ele se baseando nesse conceito, ele começa a tentar localizar e varrer para você a possibilidade de você, dentro de um grande movimento como esse, localizar movimentos menores, os chamados micropivôs. Então você tem um movimento que também vai impulsionar aqui, e para algumas pessoas é válido já corrigir, novamente impulsionar, corrigir, terminar o movimento e uma correção um pouquinho maior, levar o preço para uma região. Então, nós temos aqui uma situação bem interessante, né? Nós temos um movimento que tendeu e se impulsionou até em cima. E daí em cima fez uma correção. Então ele se impulsiona até uma região e depois ele corrige. Este movimento, para nós, ele precisa ser modulado. Ou seja, eu preciso encaixar em pequenos blocos, pequenos módulos de execução. Quem fez isso pela primeira vez foi Elliott. Elliott demonstrou exatamente que o mercado ele tende, acompanhando a teoria de Dow, se mover em ciclos, se mover em pequenos movimentos que, se somados, caminhavam para a mesma direção. Agora, vocês vão de convir. Se eu tiver uma informação como essa, assim, ó, bem lúcida para vocês, eu vou colocar aqui que o mercado sobe, deixa eu pegar certinho aqui, sobe, corrige e chega numa posição, aí aparece para vocês assim uma bolinha, deixa eu colocar, acho que o verde vai funcionar bem aqui, uma bolinha verde aqui. Aí logo em seguida o mercado põe para vocês aqui uma bolinha vermelha. E logo em seguida uma bolinha verde. Logo em seguida. Subir, corrigir, estou subindo ainda pela branca aqui, corrigir pela amarela e estou subindo com a verde também. Estou confirmando o movimento. Qual é a chance de você, usando uma relação como essa, perceber uma entrada no rompimento aqui e o mercado te der essa operação dessa faixa até aqui, por exemplo? Esta janelinha aqui, esse quadradinho, esse pivô te jogou para essa relação aqui verdinha de janela operacional. O conceito do Onda Trend é te informar quando você deve colocar a sua ordem num ponto onde ele tende a repetir pelo menos o recuo, pelo menos essa parte do movimento que está aqui, nesse movimento pequenininho, ou seja, aqui nesse movimento, que é a retração, jogando para cima. Pelo menos aqui. Agora, se você tem esse indicador modulando este tempo e também um ciclo maior, você tem a mesma condição de perceber que ele pode me entregar aqui uma marcação do maior. Deixa eu apagar aquele ali de cima que a gente não está usando, não vai usar ele. E de repente ele vem e marca também. Deixa eu fazer um risquinho. Ele vem aqui, faz isso, corrige e vem. Aí nesse primeiro movimento ele faz uma nova verdinha aqui. Ou seja, nós temos uma correção do menor e uma modulagem do maior. Vindo, ou seja, de forma somada, movimentos pequenos e grandes acontecendo para a mesma direção. Se você tivesse um indicador que te apontasse que existe a possibilidade de se manter uma direção de um movimento grande e ele te desse entradas do pequeno, para que você pudesse operar o pequeno, para que você pudesse olhar esse segmento, você reforçaria a sua entrada na operação? A sua leitura de suporte e resistência? Essa é a principal ideia do Onda Trend. Colocar para vocês
Um modelo que, com um esforço muito menor, você consiga olhar e ver a montada do movimento e a execução da janela operacional. Dessa janela operacional, primeiro aqui, né, que a gente está modelando aqui, essa pequenininha, né, ou seja, como eu estou mostrando aqui, essa primeira verdinha, né, e logo em seguida as outras, né, aí você tem o quê? Uma janela que pode acontecer, pode acontecer aqui em cima, ou seja, a partir dessa retração, ele jogar aqui para cima o outro movimento, daí até escapa da minha câmera, né, para cima. Essa é a ideia do Onda Trend, que você consiga enxergar a repetição dos ciclos a partir das movimentações de pivô. Eu acho que isso não tem como vocês sofrerem com o mercado. Deixa eu tirar ele aqui um pouquinho, ponto fix. Então, mas a gente tem que olhar para algumas coisas para isso, né? Bom, primeiramente tem muita gente que ele se nega a colocar um indicador técnico no seu gráfico. Ah, mas Ladeia, veja, amigo, não sou contra você. Eu uso gráfico nu, sem nenhum indicador, uso médias móveis em leitura para facilitar a leitura, utilizo indicadores técnicos que têm pertinência na operação. Estão ali para somar e reduzir meu esforço operacional. Porque, gente, não dá para ficar brincando com o preço. Se eu tiver algo que me auxilie a me posicionar e sair da operação, a me avisar, olha, amigo, acabou. Eu reduzo muito meu esforço físico. Eu posso operar com mais eficiência, até um maior prazo de tempo. Não dá para discutir quando o indicador ele tem esse tipo de pretensão. Ele vai reduzir o seu esforço. Mas é necessário que algumas coisas fiquem claras. A gente vai falar um pouquinho em relação a isso agora, nas análises de gráfico. A gente vai pôr aqui o gráfico logo em seguida. Eu vou me colocar aqui no cantinho de novo para a gente conversar. Então, vamos lá para análise do gráfico sozinho, fora do contexto. Aí a gente pode definir o que for. Vamos aqui para o cantinho, beleza. Bom, eu vou olhar o índice e o dólar brasileiro e um outro ativo lá na frente, né? Um ativo já com um exemplo mesmo. Primeiro, então as leituras eu vou focar no dólar e no índice. Eu quero que vocês entendam, eis aí o Onda Trend, que são essas pequenas bolinhas que vão aparecendo aí verde e vermelhas, né, no gráfico, pontuando o movimento. E eu quero que vocês percebam algumas coisas. Primeiramente eu vou abrir o gráfico de 15 minutos e vou mostrar uma leitura base. Eu fiz uma leitura um tempo atrás, aqui atrás do dia 27, e posso usar ela como exemplo, mas posso usar também outros dias como exemplo. Podemos usar, por exemplo, aqui o dia 30, ou mesmo aqui o dia 31, não tem problema nenhum. Bom, pela leitura, né, se vocês perceberem ali, eu não tenho uma entrada muito clara acontecendo aqui no dia 31. Ou seja, o Onda Trend foi marcar uma entrada de venda somente aqui embaixo. Opa, deixa eu pegar lá a setinha. Somente aqui embaixo. Então, ele não deu espaço para que você pudesse fazer uma operação. Porque pelo conceito, o Onda Trend ele vai pontuar para você um movimento que vai formar um pivô. Beleza. Então, onde é que começa um pivô? Você consegue me dizer? Onde é que começa um pivô? Tem gente que vai puxar aqui de cima. Tá errado, tá, amigo? Um pivô começa a partir do momento que ele perde a condição anterior. Então, um pivô começaria a partir do momento que ele faz a impulsão de queda. Então, a gente tem um movimento que começa a executar aqui um movimento de retração. Então, o pivô, tecnicamente, seria o início deste movimento aqui. O problema é que a entrada técnica de um pivô,
quando ele está em reversão, é no rompimento. Ah, você não sabia disso? Quando o mercado faz uma máxima, você tem que entrar depois no próximo pivô apenas no rompimento? Sim, apenas no rompimento. Você não vai operar na pescaria. Pescaria é quando o mercado está em tendência, já deflagrou um movimento de continuidade, que não é o caso aqui. E do 15 minutos nessa venda não teve operação, porque não houve rompimento da mínima. Bom, se eu tenho uma máxima, uma mínima aqui, no mínimo é peculiar que este movimento não teria uma boa entrada operacional aqui para o 15. Beleza. Então, não foi uma boa marcação. E a compra aqui? A compra a gente teve uma condição parecida. Subiu, corrigiu. E a entrada desse movimento no 15 minutos, se você fosse acompanhar apenas o 15, seria a partir deste rompimento aqui em cima. E aí? Complicado entrar, né? Tomar uns stops, o mercado está perto de uma região de resistência. Veja, o indicador ele apenas indica, ele não vai operar para você. Você não vai fazer uma entrada nesse movimento, porque o movimento, em suma, se você tem essa relação e estuda mercado, ele já andou, olha só, 70% do movimento total do dia. Fibonacci não foi feito só para você medir movimento, foi feito para você também saber como o mercado se comporta. Se ele se movimentou 70%, a tendência dele é acumular na posição, na região. Lembre-se, para o mercado fazer uma boa projeção, ele tem que recuar, ou seja, se ele tem que retornar no máximo 62%, 61,8%, né? Como o pessoal gosta de utilizar Fibonacci Elliott, 62 ou 61,8 é ali a região onde o mercado oscila para dar uma nova impulsão usando a razão áurea, coisa que a gente não vai falar aqui. A ideia aqui é focar exatamente na leitura. Então, não tive boas entradas no 15 hoje, mas o indicador com certeza me auxiliaria a me manter na posição. Vamos dar uma olhada? Então, no 15, ele foi um indicador um pouquinho mais lento, né? Vamos colocar para o lado aqui e vamos trazer o 5 aqui. Aliás, né? Vamos deixar só o 5 e o 15, só para a gente fazer uma graça aí. Beleza. Lembrando, né? O 15 não deu boa entrada. Porém, contando por tudo, né, que a gente possa imaginar, já o 5 minutos, eu vou tirar esse Fibonacci daqui, eu vou tirar essas leituras daqui, aliás, né? Isso aqui foi feita a leitura durante hoje pela manhã com o pessoal do Cocoricol. Eu marquei alguns pontos ali. Beleza, olha só que interessante. Nos 5 minutos, o gráfico sozinho, né, ele teve uma impulsão, marcou compra, subiu, corrigiu, voltou, não rompeu máxima, marcou uma entrada. Que hora que ele marcou uma entrada? Vamos dar uma olhada aí com bastante lucidez. Bastante lucidez. Olha só. A marcação da entrada foi às 9h55. 5 para as 10. 5 para as 10. A véspera de abertura de contexto de quem? Da Bolsa Brasileira. Interessante, né? Hoje foi um dia especial, um dia de rolagem. Hoje não, né? Ontem. Estamos aí à frente. Foi o dia de rolagem do mercado futuro do mês de maio de 2022. Nossa, como anda, né? E aí ele dispara, ou seja, você teria 5 minutos para pensar na operação aqui. Ele marcou a posição, aí ó, vou tirar aqui da frente. Ele marcou a posição 10 horas da manhã, ou seja, o candle que fez o disparo, ele fez o disparo, andou,
já deveria estar marcando aqui para vermelho. Você com a sua leitura já teria feito teria percebido esse movimento. E aí a gente vai falar daqui a pouco de uma coisa que a gente pinta com esse quadradinho ali de forma tranquila. Mas veja, o 15 não tinha nenhuma informação ainda. O 15, coitado, né? Só foi ter uma informação de alguma coisa às 10h15. Às 10h15 só que ele foi confirmar algo pra gente. E aí, o que eu faço? Se no minuto já deu, no segundo já deu uma posição e no 15 eu não tenho nenhuma informação ainda para o indicador, mas tem um pivô formado ali em cima, uma marcação de pivô de queda. Vamos dar uma olhada então no 1 minuto, que é já a gente vai ver o índice. Calma que a gente vai ver o índice. Cadê você? Aqui, isso. Vamos lá, janela lado a lado. Não é o 15 que eu quero. Vamos fazer o seguinte: a gente faz assim. Aqui está sendo rebelde, amigo. Então a gente muda você de posição. E o indicador se recalcula. Fiquem tranquilos lá. O 15 de volta para a posição dele lá. Vamos dar um zoom aqui. Então, beleza. Olha o 15 ali. Bonito. Vamos colocar aqui então. 10h15 da manhã. Aqui os 5 minutos. Deixa eu pegar aqui e marcar para trás um pouquinho. Sem autorrolagem, por favor. Sem autorrolagem também. Sem autorrolagem, que não quero ficar brigando com o gráfico. Beleza. Já aqui ele marcou um pouquinho antes. Olha que bonito. Impressionante o quanto a gente pode reduzir de novo o nosso esforço de leitura. 10 horas da manhã ele começa a pintar, provavelmente ele começa a pintar nessa região, ele vai ficar piscando, gente. Ele confirma na hora que terminar o candle. Beleza, a gente olhou aqui, não teve nada, ele começou a piscar aqui, mas lá no minuto, meus amigos, lá no minuto, vamos remover essas quantidades de fibra aqui, que eu fiz fibra da com o pessoal hoje. Beleza, olha só que interessante. Ele abre o dia, faz uma máxima e marca um sinal. Esse sinal é de micropivô, só vai ser visível se tivesse um gráfico menor do que 1 minuto. Onde é que está exatamente a entrada? Então aqui ele está numa modelagem de um pivô muito pequenininho. É uma entrada? É uma entrada. O problema é você ferir muito financeiro com isso aqui. É um bocadinho mais complicado. Vamos ver se ele deixou um candle de sinal. Ele deixou um candle de sinal, sim. Veja, esse indicador não substitui a sua leitura. Fez máxima, caiu, recuou, não rompeu o candle anterior, que é esse nosso guia aqui embaixo. Deixa eu dar um. Se eu marcar ele um pouco de frente aqui, não rompeu esse candle pequenininho, voltou e aí começou a cair. Aqui você podia fazer uma vendinha. Com 2 candles ele já estaria confirmando, segue aí o baile que o negócio vai andar. Ou seja, você teria uma entrada às 9h10, tá? E aí a condição do movimento só vai sair da posição quando ele der um sinal de compra. Ou seja, você vai olhar para esse movimento e vai perceber que não tenho nada aqui no 5 que me impeça de continuar operando. Não tenho nada aqui no minuto, no 15 minutos que me impeça de continuar operando vendido, né? Estou vendido. Você pegou a sua entrada no micro pivô e ele disparou o movimento. Ele pegou a montagem do micro pivô logo em seguida, disparou o movimento. Você teria a confirmação, ou seja, a fixação do nosso indicador estaria nessa posição.
Então, mas eu perdi uma boa parte do trade. Esse é um indicador, amigo. Não é um operador. Ele vai confirmar um movimento muito bom. Cadê esse? Direita. Então, ele teria uma confirmação às 4 em 4:80:07. Mesmo assim, olha só o trade. Teve espaço aí razoável para ganhar alguma coisa. Não é, como disse você, a melhor posição, mas em nenhum movimento aqui, ele, se você tivesse percebido, ele não teria estopado. No 7 está na posição. Beleza. Ladeia, você entraria nessa operação? Não. Por um único motivo. Eu preciso operar um tempo grande, os 5 minutos. Eu preciso olhar para baixo. Eu teria que ter um tempo menor aqui para poder localizar uma entrada mais apurada. Então, tem aqui uma condição de venda confirmada. Aqui você operaria por outro motivo, não pelo indicador, mas o indicador confirmou o movimento, caiu. Aí o indicador confirmou o movimento de compra. Beleza, tem um martelo aqui, ele disparou, voltou. Se ele voltar aqui e não pintar uma bolinha vermelha aqui, amigo, você tem uma oportunidade aqui pequenininha. Ele montou para você um pivô, subiu, corrigiu, pode medir Fibonacci aí. Você teria uma entrada aqui já confirmada do movimento por conta dessa compra aqui. Qual é a distância dele? A distância desse movimento é até essa região de saldo. Não é bolinha não, tá? Até essa região de saldo aqui financeiro, de balanceamento financeiro, porque teve uma agressão forte na venda e não foi totalmente saudada essa região. Ou seja, não foi totalmente trabalhada pelo preço, como diz Al Brooks. Então o mercado fez uma retração, você teria uma entrada, você faria uma estratégia de parcial aqui, de alvo aqui em cima, e aí é uma questão de trade. Mas ele deu a marcação de um pivô, beleza, bonito, foi lá em cima e aí encerrou esse pequeno movimento. Beleza. Vamos dar uma zeradinha de novo aqui. Olha só. Aí ele vai, sobe, faz uma máxima, deixa um martelinho e ele marca este movimento inicial de pivô, só que ele deu uma entrada atrasada. Beleza, tem esse movimento aqui ainda perdurando, você pode modelar ele, ou seja, a gente tem um pivô que pode se formar nesse movimento para baixo. Ele se forma. A maladeia, a gente não estava vendo, a gente não viu isso, porque o mercado ele vai andando, a gente não sabe que ele vai acontecer isso. Bom, ele marcou ali. Qualquer operação que você venha fazer com este indicador, com esse movimento aqui, ele tem que ser no rompimento desse movimento. Ou, caso ele informe, algo melhor do que isso. Beleza. Olha só, ele sobe. E aí, a marcação, ou seja, que sobrou no movimento que era de venda, que aconteceu aqui para nosso deleite, né? Vamos avançar aqui mais uma linha. Aconteceu às 9h47. Beleza. Às 10 horas da manhã ele começou a piscar aqui. Então a gente tem uma formação clara de um pivô e do seu rompimento. Beleza. Mas Ladeia, o que eu faço? Bom, se não pintar nenhuma bolinha verde aqui, a gente tem algumas estratégias que a gente pode lidar. Então, olhando para o gráfico agora inteiro, integral, porque agora a gente vai começar a olhar isso de forma integral. A gente tem uma entrada no tempo menor, uma confirmação no tempo maior. Tem horas que isso pode acontecer ao contrário, gente. O pivô pode se formar no tempo maior e vir informando para os menores, mas o contexto está estruturado. Eu preciso localizar esses contextos. Beleza. Janela para operar isso. Então, a gente tem o que? Inicialmente, a força de retorno do movimento, Fibonacci. E a gente tem o que? A projeção disso para baixo. Então, se ele retornou este tanto, a gente pode operar para baixo esse tanto sem medo.
primeira janela operacional. A gente está falando aqui de um retorno. Beleza. A segunda janela operacional. Veja, você pode pegar aqui inteiro, não tem problema de pegar lá em cima. Eu gosto de pegar sempre no rompimento, mas não tem problema de você perceber isso, porque a gente está vendo um Elliott aqui, tá, gente? A gente tem uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3. Aí a gente tem aqui uma muvucada do movimento e a possibilidade de estar descendo um pouquinho mais forte para baixo aqui, fazendo uma onda 5. Então a gente tem internamente o fractal inteiro, devolvendo a B e C. Ele devolve a B e C aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu contar eles para vocês aqui, para vocês não ficarem no viés. Vamos lá. 1, 2, 3 no pavio, 4 aqui, 5 na mínima. Lembre-se que é no vermelho, né? Aí a gente tem aqui uma A, uma B e uma C. Terminando aonde? Aqui em 60% do movimento. Será que foi tudo isso? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos dar um zoom maior aqui. Um instante pro Elliott, hein? Até aqui eu dou triplo pro Elliott, hein? Fibonacci no bichão aqui em cima. Vamos lá. Até lá. Tinha pavio. Tá lá em cima na posição. Tá, um pouquinho mais. Não é um fractal clássico, tá? Mas é porque a onda 5 não desgarrou aqui, né? Normalmente o fractal clássico ele desgarra mais. Aqui é o tipo de fractal que fecha em cunha, um diagonal final, um diagonal que funila no final. Ele não dispara a onda 5. Beleza. Aí ele retorna em ABC e vem testar o quê? A região de 100% do movimento aqui. Testar e fechar o ciclo. Então, olha só, leitura de Elliott e a gente tem um movimento aí marcado na explosão, na onda 3. Olha que legal. Beleza. Lá no nosso 5 minutos começou a deflagrar uma história lá. Uma piscadela lá apareceu. Que foi exatamente aqui à frente. Eu vou tirar agora esses gráficos. Deixa só o que nos interessa. Cuidar para o nosso horário não ficar muito longo, né? Beleza. A gente teve uma retração e teve aqui a marcação desse nosso amiguinho. E agora vamos andar com o outro. Aqui, ó. Exatamente aqui, às 10 horas, nosso amigo de 5 minutos estava marcando o preço. Ou seja, ele tem um pivô montado e ele começa a piscar aqui. Ele vai começar a piscar aqui. Você, como trader, que já está operando vendido, olhando para o movimento de rompimento, olhando este rompimento de tendência aqui do movimento, a ladeira não conseguia entrar aqui. Então você não opera, espera a confirmação. Beleza, mercado vem, corrige, cai, corrige, vem com candle de força, opera este rompimento aqui, não tem problema nenhum. Vai ter a confirmação e você vai continuar olhando para o trade. Olha que bonito. E ele vem. Ah, mas eu fui Rubinho. Você foi Rubinho? Você entrou então atrasado aqui, por exemplo, né? Vamos lá. Entrou atrasado no rompimento lá embaixo, quando ele confirmou a bolinha. Então, 4, 7, 8, 9. Beleza. A única questão tua é a gestão de stop, né? Que aqui o stop são 17 pontos, né? Não dá para ficar tomando stop assim, né, amigo? Então, aqui, por exemplo, se você for pegar e utilizar a racionalidade de se localizar um Fibonacci como esse aqui, maravilhoso, marcar, e isso aqui, ó, marcar a retração e a sua projeção, basta que ele comece a falhar nessa região aqui, você começa a pensar em querer vender, amigo. Fibonacci é para isso, para você medir o quanto o mercado está querendo retrair. Retraiu 38, 50, perto de 61, basta falhar aqui que você começa a colocar um lote, aí o mercado desce, pivoteia, você põe o segundo lote, faz uma parcialzinha aqui no término desse candle, se ele voltar você vende de novo. Estratégia. Agora a gente está falando de estratégia para poder fazer o quê? Para enxergar o quê? O que a gente quer enxergar com as estratégias aqui? Operar dentro do quê?
dentro da, né, janela operacional, que é esse movimento que a gente tem que localizar, ou a virada do pivô. O trader precisa localizar isso. Então, uma vez informado no minuto, o 5 começa a confirmar, você está operando ali, o rompimento era no 92, ele te deu ainda uma entrada no 89, porque você perdeu 3 pontos aqui. Mas se você perceber, tem uma região de defesa que você pode botar um stop menor, não precisa estar no stop lá em cima. Aqui esse stop está muito longo. Agora aqui a gente está falando de um stop já da retração, que é pelo menos 4 pontos menor. A gente tem ainda uma condição de um stop a partir da confirmação do número. Esse pequeno que sobe, você pode botar aqui no stop menor, 7 pontos. Tá caro ainda, tá? Movimento longo. Beleza. E aí? Andou. Apareceu o 5. O que eu faço? Tá piscando 5. Se você tá operando 1 minuto e apareceu 5, gente, é espaço para uma coisa que a gente vai dar uma aula aí futuramente, que eu gosto muito, que é a alavancagem. Ou seja, a gente tem uma janela operacional do 1 minuto e do 5 colidindo, tendo a mesma janela operacional, os dois tempos gráficos. Beleza. Então, e aí andou pro 15. Aí a gente tem um probleminha, né? Vamos lá. O 15 foi bater lá às 10h15 da manhã. 10h15 aqui. O mouse, né? Isso, 10h15. 10h15 da manhã. O mercado já caiu, andou um bocado, confirmou que continua vendido. Beleza, continua vendido. O problema é você entrar nesse pivô, porque este pivô só dá rompimento aqui embaixo. Só dá rompimento aqui embaixo, não deu rompimento. E ainda mais o que acontece? Ele começou, o mercado começou a avisar término de movimento às 10h37, 11h05. Ou seja, às 10h17, a tua operação de minuto, o teu movimento de minuto já começou a dar fechamento aqui embaixo. Ele voltou a vender lá em cima na ladeia. Voltou a vender lá em cima. No sinal, numa exaustão, olha só o que ele deixou aqui. E ele veio agredir. Vai estar piscando aqui. Vai estar piscando aqui, mas você não vai conseguir entrar aqui tão simples. Você vai ver que é um pivô. A possibilidade de uma falha aqui. Você já está com dinheiro já no bolso. Você não pode negar que aqui é uma possibilidade de vender mais ou até comprar. O stop está barato aqui, inclusive, né? Nessa posição. Beleza, caiu. Parcela no bolso. Olha só a força que ele fez aqui. Parcela no bolso. A gente está falando desse movimento acontecendo aqui ainda, hein? Ali é 10h35. A gente está falando desse momento aqui, Aqui, essa agressão que ele fez aqui. Depois ele faz um novo pullback. Olha só que interessante. E paga abaixo de novo. Ou seja, você teve um sinal que marcou aqui. Este pivô, você teria essa condição de entrada aqui. Deixa eu marcar com uma linha melhor, né? Este pivô teve uma pequena retração. Janela operação dele tem que ser medida. A alvo operação da janela está aqui para baixo, você entraria ali. Mas ele deu sinal a partir de um micro pivô. Você teria que localizar algo abaixo aqui, mas não tem. É 1 minuto, gente, é 1 minuto, infelizmente. Mas caiu, beleza, não tem problema cair. Espera a primeira correção. Olha só. Ali a correção não é ali, aqui, Primeira correção. Corrigiu, rompimento dela, alvo para baixo, tá aí. Alvo para baixo, sem problema nenhum. Maravilha, rompimento de mínima. Não, você está preocupado? 4,5 pontos e meio. E ele já teve condição de, acho que, dar um pouquinho mais aqui, né? Quer ver? Ele pagou 2x da retração. 2 vezes a retração. Tradezinho bom, hein? 8 pontos aí. Difícil sair aqui embaixo com a mão toda, viu? É perigoso, tem que fazer parcial, porque a mão aqui cheia você pode não sair, pode tomar um spread aí e não sair. Beleza, aí ele cai, olha só que malandrinho que ele fez. Ele cai, sobe, gente, de novo,
Temos o pivô aqui. Ah, trader, você não enxerga isso? Perigo, hein? Pivô aqui. Beleza. O rompimento do pivô da entrada do movimento. Aí ele vai, balança, bate o pavio para baixo aqui. Ele fecha esse pavio aqui para baixo. Sobe, começa a marcar quando passa aqui o movimento. Você tem o pivô marcado aqui. A operação até o saldo desse movimento aqui. O resto é resto. Mais um trade aí bem marcado e confirmado pelo movimento. Beleza, 1 minuto. Mas será que a gente teve alguma coisa que podia nos ajudar a fazer essa operação antes? Vamos dar uma olhada aqui no 5.5, ele foi um pouquinho mais ágil que 1 minuto. 11.5. 11.1, não foi mais ágil que 1 minuto. Então quer dizer que a gente está perdendo a parte de baixo, está perdendo muito curto aqui. Vamos andar um pouquinho. Vamos ver a possibilidade aqui. A gente tem uma subida. E agora nós vamos olhar o pivô do 5 minutos aqui. Olha só. Mesma janela. Trava aqui, alvo para cima. Pivô foi marcado. Lembre-se, o que aconteceu aqui antes é um pivô de 1 minuto. Olha só a marcação aqui, 11.5, 11.1. Aqui a gente está falando de praticamente 11.5, 4 minutos depois. Então, 4 minutos depois. Então a gente tem aqui a marcação 11.1, 2, 3, 4, 5. A gente está vendo esse movimento acontecer aqui, começar a brigar com ele aqui, esse que está marcando aqui, ó, 11.5, essa briga aqui em cima. Ele sobe mais um pouco, vamos tirar o zoom agora, que a gente não precisa tão perto. Então, o que nós estamos vendo agora nesse movimento que a gente fez a retração aqui no 5, a gente tem um ponto de entrada, que é aqui que eu quero que vocês percebam. Beleza, você fez a operação, ganhou dinheiro aqui, marcou aqui, ele marca uma venda aqui em cima. Monta um pivô, porque esse aqui não interessa, ele marcou depois, né? Monta o pivô e marca um verdinho. Opa! Marcou um verdinho. Eu estou com um verdinho também aqui. Então, o ponto de entrada da minha operação aqui agora ficou maravilhoso, né? Maravilhindo, como diz o pessoal no YouTube aí. 11.34. 11.34. Se eu fosse operar pelos 5 aqui, eu teria comprado, né? Teria feito às vezes um rompimento aqui, ó. Ah, subiu, desceu, rompeu, entrei aqui em cima. Veja, você entraria antecipado aqui no movimento e com certeza ia ficar num calor absurdo. Aqui, gente, enquanto não aparecer um candle vermelho, a tua venda já ocorreu aqui embaixo. A tua compra ocorreu aqui embaixo. Você está vendo só a montada de novo pivô. Ele precisa retrair e parar de fazer novas mínimas para você poder entrar. Então, só vai entrar quando ele der um sinal na região ali. Beleza, ele balançou. Você entrou aqui dentro do trade, fez parcial, voltou, andou um pouco mais, repôs a mão, andou um pouco mais, repôs a mão e andou um pouco mais lá ainda. Percebem a clareza da leitura? A simplicidade em se olhar o trade girando na posição, girando na posição, girando na posição. Não tem como vocês lidarem com isso. É lógico que a gente tem um problema aqui, né? A gente está obrigando vocês a olharem agora mais de um tempo gráfico, né? E aí o que acontece? Piscou aqui 1 minuto, piscou aqui no 5. Vai piscar também lá no 15? Olha, só foi pescar no 15 lá para meio-dia 15. Meio-dia 15 tem uma confirmação do 15. Mas olha só, o movimento não deu trade para o 15. Deu trade para 1 minuto. Deu trade para o 5. Beleza. Enquanto não fizer uma bolinha vermelha, eu vou ficar na minha operação de compra. Porque o 5 está me garantindo que eu não tenho pivô de reversão. O 1 minuto está conduzindo o movimento. Você vai comprar, parcial, repor a mão, parcial, repor a mão, parcial, stop. Opa, stop aonde? Olha só, o local da parcial
É um pivô, beleza, meio-dia e 38. E aqui, tá marcado ali do lado, né? Meio-dia e 50. Aqui, guarda, meio-dia e 38. Então tem um pivô deflagrado aqui. Pivô testando o topo anterior ali, lindo. Você pode projetar para baixo aí. Que movimento que é esse? É apenas este candle aqui no gráfico de 5 minutos. E aí você tem uma janela operacional, né? Você tem um movimento de operação até essa condição aqui embaixo. Percebem? Bom, é isso. Leitura limpa. Operação de 15 não teve. Teve até entradas para os 5 e para o minuto, mas de 15 não teve. E isso é comum. Vamos dar uma olhada no índice para a gente encerrar aqui a leitura e vir para os exemplos, né? Vamos abrir o índice aí. Deixa eu pegar também o 15 e o 5. Para não ter enrosco, gente. Não ter enrosco. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar o dia de hoje mesmo? Vou pegar o dia de hoje mesmo. Bom, o dia de hoje ele marcou uma venda aqui no 15. Diferente aqui do dólar, o índice marcou uma venda no pivô de 15. Que coisa, hein? Marcou bem, hein? Vamos lá. Isso no dia anterior. Daqui a pouco a gente vai passar para o mesmo dia. Às 4h15. Beleza. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui os 5 minutos. Ó. No índice ele marcou no 15 minutos antes. Que loucura, né? Marcou no 15 minutos antes a leitura de queda. Ou seja, praticamente ali 15 minutos, praticamente 5 antes, né? 5 antes do movimento. Marcou no 5 também. Beleza. Se ele marcou no 5, o que nós temos aqui é a possibilidade de você estar alinhando dois fractais. O problema é onde é que ele para de cair. Vamos lá. Desceu, voltou, desceu, voltou, desceu, não rompeu. É o pivô deflagrado pelo candle, né? Pelo movimento. Não dá entrada. Ah, mas veja, estou dizendo para vocês, não daria entrada. A entrada teria que ser modelada a partir dessa mínima aqui. Essa mínima aqui embaixo. E aí a gente tem a mesma condição. A gente vai pegar e fazer a mesma medição. Vai subir a retração e vai lançar a projeção para baixo. Será que ele paga? Pagou toda a projeção. A gente está falando de um trade de 250 pontos no fechamento do dia. Veja, qual era o melhor momento para entrar? Que é aqui que a gente tem que tomar muito cuidado, e o 5 vai ajudar demais os tempos maiores para a gente poder enxergar isso. Aqui foi ligeiramente antecipado, né? Se a gente fosse pensar aqui no movimento, ele que está caindo ainda, ele teria que aguardar ele fazer um pullback no 15. Então, pullback no 15, a entrada na venda é aqui, a entrada no rompimento é aqui, a entrada na confirmação é nesse movimento aqui, ou seja, no pullback aqui nessa região, dentro desse candle verde aqui de impulsão. Impulsionou, é aqui que a gente tem que começar a pensar em vender, qualquer posição aqui, em vender. Lançou abaixo, pagou boa parte do movimento aqui, a retração tinha esse de movimento, e ele se jogou para uma relação parecida aqui para baixo. Percebam. 15 informou antes, raro acontecer isso. 5 confirmou. 5 tem uma estrela cadente aqui que ele deflagrou nesse movimento. Então a gente tem que aguardar que ele possa voltar no mesmo nível para confirmar. Se você quer operar esse candle aqui pequenininho, né? Porque ele marcou uma estrela cadente, ele cai, aí ele fixa a venda. Você precisa, e isso
tem que ficar claro na cabeça de vocês. Você precisa operar o nível desse rompimento. O nível desse rompimento. Qual o tamanho? O tamanho é o tamanho do candle, a retração dele. A retração é muito pequena, mas o tamanho do candle aqui, ele abanou, pagou a primeira vez, voltou, pagou a segunda, a terceira ele ia estopar. Aí ele marca um candle verde, você tem que aguardar o quê? Aí é um novo pivô de alta. Ele vai subir, vai retrair e não rompe topo. Gente, onde ele, olha só, subiu, corrigiu, não rompeu o topo. Ou seja, o rompimento deste fundo aqui dá start essa operação. Rompe, confirma, cai. Isso o indicador não vai prover para vocês, ele faz a sua leitura. A sua leitura vai te manter ativo a enxergar esse movimento. Ele só vai te ajudar a confirmar o movimento. Às vezes ele te dá, como aqui no índice, ele deu a entrada antes do rompimento. Foi bem interessante esse dia aqui pro índice, viu? Não é sempre que ele faz isso, tá? Beleza, marcou lá. No minuto também tinha alguma coisa? Vamos dar uma olhada no minuto aqui, só para desencargo de consciência desse dia. Se ele tinha uma condição até melhor para entrar. Vamos lá. Última entrada assim, 5,28. Última entrada aqui, 5,35. Última entrada aqui, essa aqui imbatível, 4,15. Então, marcação do movimento em 4,15. Só que a entrada efetiva do preço, vamos até ver qual é a altura desse movimento, né? O término desse candle aqui vermelho, vamos lá, 111,452. Vamos lá aqui, rompimento aqui, 111,382. Esse está mais caro, o minuto está mais caro. E o 15? O 15 é aqui embaixo. Opa, não é para fazer isso. Aqui para montar a retração. Vamos pegar lá, ó. 359, mais barato ainda. Pouquinha coisa em relação ao 5, né? Pouquinha coisa, mas mais barato. Percebem? Existe uma antecipação acontecendo no minuto, porque ele quebra mais, acaba ajudando na desmonte do movimento. E no 5 já começa a ficar mais agrupado, menos ruído. E no 15 menos ruído ainda, mas a janela operacional está estabelecida. Está estabelecida. Bom, para a gente encerrar e fechar com chave de ouro, a gente vai falar aí de um exemplo, né, antes, né, da gente fechar aqui. Como eu falei para vocês, a ideia é agora, no final, olhar para um ativo que a gente tem olhado com bastante carinho, que é o Bitcoin. Essa criptomoeda que está mudando o cenário mundial, mas precisa acontecer para ela como que acontece com qualquer ativo. Porque a pessoa só enxergou até agora, né, o bull market. Agora está chegando para ele para o bear market. Então, ele está demonstrando maturidade, a gente vai ver um pouquinho disso agora. Vamos lá. Bom, tá aí o indicador rodando no Bitcoin. E vamos olhar isso com bastante carinho para ver se a gente consegue localizar bons trades. A gente localizou um bom trade aí, né? Durante no começo da semana. Eu estava junto inclusive com a minha mãe, mostrei isso para ela, teve um desenhozinho bonitinho ali, mas a ideia não é falar disso aqui hoje não, a gente vai ver uma leitura atualizada dele. Vamos lá, destravar o gráfico, já está no finalzinho, beleza. Então, nós tivemos aqui no final do gráfico, deixa eu dar um zoom, a gente tem uma marcação, olha só, um fibo lindo, um bom dia para as janelas operacionais, gente. O vídeo já demorou muito, né? Olha só, olha que bonitinho, janela comprida aí, ó, pagou a janela operacional. Beleza, agora ele fechou o movimento aqui, teve uma impulsão, uma correção. Vamos ver essa janela operacional também se ele foi cumprido aqui. Eu estou olhando apenas um gráfico só, eu não estou olhando mais de um gráfico. A gente disse que isso aqui também é válido. Beleza. Aqui suou. Será que ele pagou? Vamos
sabe que o olho às vezes nos judia? Não cumpriu ali, né? Mas você, como um bom trader, né, fez parcial, 50% aqui, ó. Nós ensinamos o pessoal a sempre olhar para isso aqui, ó. 50%. Aí se ele volta no 0 a 0, a gente vai tentar pescar mais barato e sair acima. Mais barato e sair acima. Mais barato e sair acima. Então, enquanto tiver verde, nós vamos comprar nesse tempo gráfico, 15 minutos. E aí parou de fazer novas máximas e ficou vermelho. Aqui a gente começa a olhar para venda. Tivemos um pivô anterior aqui menor. Vamos localizar isso no gráfico menor? Vamos lá. Deixa eu deixar organizadinho aqui. Tirar um zoom. Beleza. Então a gente localizou o pivô. Teve uma marcação bonita de vermelhinha ali, ó, em cima. Deixa eu pegar o horário. Mesma ideia de sempre. Marcação veio aqui. Ele daria uma entrada muito atrasada, às 9h30 da noite aí. Entrada muito atrasada, mas o pivô já está deflagrado. Ele só está confirmando. Só está confirmando. Ele começa a confirmar por aqui assim, piscar. Mas onde eu operaria? Aqui embaixo, rompimento, gente. É rompimento. A gente opera rompimento em reversões. Máxima lá marcada, a mínima aqui marcada. Beleza. Vamos ver se ele antecipou esse movimento no gráfico de 5 minutos. Se ele deu uma condição de entrada melhor pra gente aqui do que essa entrada que a gente está enxergando aqui no 15. Vamos lá. Vamos dar um zoom no dia aqui. Beleza. O mercado abre. Esse mercado abre, não, é o anterior ali. A entrada é essa aqui. Ele faz um ombro, cabeça, ombro e vem para o rompimento. Olha, gente. Ele até fez sinal gráfico aqui. Só que ele entregou antes mais coisa. Olha só. Ele marcou novamente pra gente, maravilhosamente, como diz um amigo meu, maravilhindo, né? Esse pivô. E aí deu a projeção. Você estaria enxergando o pivô. Ele só ia piscar aqui e confirmar o movimento. Você ia pegar a retração, medir, janela operacional e executar a janela operacional. Só isso. Stop está nas costas do preço. A alvo aí é 1 para 1. Só vai ter 1 para 2 se ele tiver em impulsão. 1 para 1 está entregue. Gente, se vocês fizerem trades 1 para 1 e tiverem pouca taxa de erro, não tem problema nenhum. Porque vocês não podem começar a tomar stop aí à toa. Beleza, olha só que interessante. Olha só que interessante. Aí ele marca aqui movimento. Ele precisa corrigir. Perdão. E para romper. Não rompeu o topo aqui, amigo. Não tem o que fazer. Esta compra aqui ficou isolada e não teria alvo para esse movimento. Até se você estivesse operando antecipadamente, você teria localizado aqui esse micro pivô, cujo rompimento se deu na mesma proporção e ele pagou o movimento aqui. Veja, até nesse movimento ele teve e teria janela para operar. Vamos lá, vamos medir essa janela aqui, ó. $10.000 tá pago aí, ó. Janela paga. A janelinha pessoal bem michuruca, né? Beleza. Entregou um candle dos 9,6. Beleza. Um candle de um pivô, que é o mesmo candle que está entregando aqui às 9,6. Então tivemos uma condição antecipada aqui ou ficou no mesmo lugar? Então 9,6 em ponto. E aqui, só que aqui ele deu antes do movimento. Vamos marcar o preço. Então, 31.900, podia ter pegado marcar aqui 31.860, que é o mesmo preço que vocês vão ver agora aqui. $31.854. É dia 56, né? Então é a mesma região.
Esse rompimento. Ah, Manadeia, podia operar mais alto? Lógico que você podia operar mais alto. Podia operar já para essa condição aqui, porque você está com um sinal sendo marcado e o primeiro sinal de venda acontecendo aqui. O mercado vem de um pivô de queda. A gente tem aqui este pedaço de movimento para baixo. Vamos tirar o... Vamos pegar e medir pivô de novo. A gente fez uma compra, agora a gente vai olhar para a venda. Desculpa aí, pagou de novo. Simetria aí batendo nos traders. E aí? A gente pode olhar para o minuto também. Vocês vão ver que tem mais entradas ainda. Só que agora tem que botar um pouquinho aqui para pegar exatamente o ponto do minuto. Então a gente acabou de perceber que a entrada do 1 e do 5 e do 15 estavam na mesma posição. A única coisa é que no minuto ele deu uma antecipação boa aqui, né? Você poderia até tentar pegar esse micro pivô aqui aos 32 mil. E aqui no minuto? Será que ele defragou o movimento antes? Vamos lá. Se ele me ajudar, bom, vamos pegar a linha. Então a gente teve um candle às 9h19, ou seja, 11 minutos antes o minuto estava piscando já uma possível venda. Essa é a ideia desse indicador. Deixa eu ficar grande aqui com vocês. Essa é a ideia desse indicador. É tirar de vocês o barulho. É olhar ele girando como se fosse um pistão. Comprado, vendido, motorzinho do mercado. Só que ele não tira de vocês a leitura. Vocês precisam fazer a leitura. Não adianta. Se você, trader, está enxergando isso aqui e não tem treinamento, você vai estar sofrendo com uma série de condições que o mercado precisa que você faça. Senão, não tem jeito. Tá aí, Onda Trend entregue. Sejam bem-vindos a essa mudança de áreas nesse mercado financeiro. E espero que vocês gostem muito do que a gente vai apresentar durante todos esses períodos aí do lançamento dele. E a gente vai falar um pouquinho dele aqui como mercado, né? Porque o Onda Traders, né, veio para mostrar para vocês uma coisa. Não existe nada que resista ao trabalho, mas o trabalho precisa ser remunerado. Esse indicador ele vai custar uma mensalidade de R$35, mas todos os outros indicadores que eu tenho vão ser colocados à disposição da mesma forma que este. É lógico, até no gráfico do índice eu tinha um indicador, eu não falei, também estava colocado ali, que é uma média específica, que vai ser colocada também, e outros indicadores que a gente está aí construindo para facilitar aqui a leitura de vocês, a redução do esforço para operar. É esse o nosso foco, meu, do Gabriel, do Morona e dos parceiros que a gente vai estar divulgando semana a semana. A semana é importante para nós, hoje vai ser um dia importante também, e aí Deus abençoe a todos aí.